Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Freud Convida. Eu não poderia deixar de ter outro convidado para ser o primeiro que não fosse a minha querida amiga Juliana Soares. Juliana faz parte do meu início da minha profissão enquanto consultor imobiliário. Como vocês sabem, a minha formação me formei em fisioterapia, trabalhei em UTI, vivia nesse ambiente da saúde, fui professor universitário e comecei vendendo imóveis na planta, em que a construtora era responsável por todo o processo de elaboração de contrato, avaliava toda a documentação. Mas quando eu precisei começar a fazer negociações de imóveis prontos, é aquele cliente que bate na porta da empresa, liga, eu quero que você venda a minha casa, venda esse terreno, eu preciso comprar um imóvel que não seja novo. E nessa hora nós precisamos conhecer bem a questão da documentação dos imóveis. Então, a Juliana era recém-chegada em São Luís, ela é tabeliã, né? Aqui do cartório do Renascença, que todos nós conhecemos. E a Juliana me ensinou muito do que pedir, quais são os documentos, o porquê de cada coisa. Ela é professora também. Então, através da maneira que ela foi me ensinando, eu fui fazendo a minha identidade, como que eu iria agir perante essas transações imobiliárias. Por isso eu falo tanto em segurança jurídica, porque não existe negócio imobiliário sem segurança jurídica. Então, Juliana, eu queria lhe dar a palavra para você se apresentar aqui para nossos clientes, amigos. Eu tenho prazer em dizer que eu olho para a carteira dos meus clientes aqui no meu escritório e esse podcast eu vou convidar vários clientes que são referências em suas profissões. Então tem aquele grande empresário na cidade, aquele médico referência, aqui uma jurista. Então, assim, eu fico feliz em ter adquirido a confiança de clientes que são grandes referências aqui em nossa cidade. Bom, Freud, muito obrigada. Fico muito feliz, muito mesmo, com o convite. Muito honrada em ser a primeira a participar. E eu lembro, nossa, posso dizer que a gente começou praticamente juntos, porque o cartório, né, do Renascença, o Quinto Ofício de Notas, ele foi instalado por mim em 2013. Então a gente vai completar agora 13 anos, né? Agora em 2023 a gente completa 13 anos. Então é mais ou Sim, menos eu tenho aí 15 anos, é verdade. o mesmo período. E eu sou mineira, né? Não sou daqui de São Luís, então quando eu comecei aqui também foi muito difícil. Então eu acho que a nossa amizade se deu por isso, porque a gente abraçou as dificuldades juntos. Com certeza, aquela parceria de Juliana, me ajuda aqui com essa documentação e tu dizendo, Freud, mande os clientes para cá, que a gente está começando e tem que trazer esses clientes. Então, assim, eu sempre falo, tenho aqui outros clientes que são também tabeliães, donos de cartório, que quando conversa comigo, eu sempre falo de você. Igual a Juliana, foi uma pessoa que participou da minha formação enquanto consultor imobiliário. Porque, na verdade, eu sempre digo, Juliana, a carreira do consultor imobiliário, nós temos que buscar entender o que nós precisamos estudar. Depois disso, eu já fiz um MBA em gestão de vendas, negociação, inteligência de mercado. E eu procuro sempre estar vendo agora, me adequando ao mundo digital, né? O que a gente tem que ir adquirindo de conhecimento para estar entregando para os nossos clientes. Eu sempre costumo falar que nós somos resolvedores de problemas. Então, quanto maior o desafio, maior a remuneração, né? Mas se a gente pega a documentação toda correta, toda certinha, não tem problema, Pois Freud. é isso que a gente, por isso que você está aqui, porque eu sempre falo, lá no nosso escritório, nós temos todos os processos. Quando um cliente liga, entra em contato e diz, eu quero vender o meu imóvel, então nós já temos um processo em que a primeira coisa que é solicitada é a certidão de inteiro teor. Quando não tem isso, a gente já chama o cliente para uma conversa e orienta ele a procurar um advogado especialista em direito imobiliário para ajudá-lo na regulamentação desse imóvel. Então, Juliana, eu queria começar lhe perguntando
quando o cliente vai vender o imóvel, o que é preciso? Qual o documento? Bom, a gente tem que analisar em termos de documentação, não só o documento do imóvel, mas o documento das partes, né? E Sim. aí, tanto de quem está vendendo como de quem está comprando. A documentação do imóvel é fundamental, é a partir dali que a gente começa a analisar os demais documentos necessários, porque através da matrícula atualizada, né? O que é matrícula, gente? Matrícula é o registro imobiliário. A matrícula, ela foi criada com a Lei 6.015 de 73 e ela é o retrato do imóvel. Então, ali a gente consegue verificar quem é o proprietário, se tem ônus, se tem hipoteca, se tem uma alienação fiduciária, se tem uma construção averbada, se não tem. Todas as questões do imóvel estão ali na matrícula. É a identidade do imóvel. É a identidade do imóvel. Fazendo um comparativo. Isso. Então, e por que ela precisa ser atualizada? Muita gente fala, então a certidão que eu tenho não vale para fazer a escritura? Não. Tem uma lei federal que determina que para fins de escrituração ela tem que ter o prazo máximo de expedição de 30 dias. Isso é interessante. Essa semana eu estava lá no elevador do prédio, que é onde funciona o cartório de imóveis, né? Que é o primeiro registro de imóveis, que é nosso cliente também, né? Fico muito feliz. Encontrei, inclusive, o senhor Zenildo Bodinat semana passada e dei os parabéns para ele, porque eu disse, Zenildo, você é o responsável por organizar o cartório imobiliário do Maranhão, o primeiro RI. Ele não está mais aqui hoje, mas ele tem grande participação e hoje os cartórios de registro de imóvel têm um serviço de excelência. Assim como é o cartório da minha querida Juliana Soares, que é o quinto tabelionato do Renascença. Tá? Então, eu encontrei umas senhoras no elevador e elas, numa discussão, ficaram um pouco indignadas. Por que eu vou ter que pegar esse documento novamente, pagar uma taxa de R$90? Eu estou com esse documento em mãos. Aí eu escutei, a outra amiga não sabia como explicar, aí eu pedi licença para explicar, me disse, olha, eu gostaria, meu nome é Freud, eu tenho uma imobiliária, eu queria esclarecer um pouco dessa dúvida para vocês entenderem o porquê que é necessário esse documento. Num prazo de 30 dias, a pessoa pode comprar, vender, alienar, dar em garantia um imóvel. Então, a pessoa não pode vender sem estar com o documento atualizado. Não é só isso, não. Às vezes ela está devendo, tem um processo, chega uma indisponibilidade para ser feita naquele imóvel e vai estar lá na matrícula do imóvel. Às vezes, para ela acha que não tem nada na matrícula, mas ela tem esse processo e isso repercutiu na matrícula do imóvel. Então, a gente precisa da matrícula atualizada para poder verificar todas essas questões. E aí, de posse da matrícula, a gente verificando quem é o proprietário, aí a gente vai pedir a documentação desse proprietário, porque é ele que vai transmitir. Se a parte chega com uma outra pessoa já querendo vender esse imóvel e a gente verifica que na matrícula essa pessoa não é o proprietário, ou seja, tem uma transferência que precisa ser regularizada ali ainda antes dele fazer essa venda. Às vezes ele já comprou realmente da pessoa que consta na matrícula do imóvel como proprietário, mas não escriturou, tem só um contrato de gaveta, que acontece demais. Então, ou não, o que acontece muito, fazem uma procuração, acham que procuração transfere propriedade e guardam a procuração no bolso. E que com aquilo querem vender o imóvel. E não é bem assim. A procuração, ela não transmite por si só a propriedade. Inclusive, se o outorgante falecer, o Código Civil fala que a procuração, ela perde os efeitos, ela se extingue. Então, a gente tem que criar o hábito de, quando fizer uma aquisição, escriturar logo e registrar. Já ouviu aquele ditado, quem não registra não é dono? Sim, já vi, e toda vez que eu vou no teu cartório, tá passando na televisão, quem não registra não é dono. E, pessoal, isso aqui que a Juliana falou é um assunto importante, e aqui em São Luís, culturalmente, os proprietários, eles compram os imóveis, deixam no nome das construtoras e descansam. Eu comprei, mas ainda está no nome da construtora. E quando a gente solicita, eles mandam um contrato de compra e venda.
Mas, Freud, eu quero passar esse imóvel direto. Aí eu vou informar, olha, você já quitou esse imóvel faz muito tempo, a construtora já informou para a Receita Federal que esse imóvel está quitado, você precisa vender, colocar em seu nome, porque para nós fazermos a venda, esse cliente, geralmente 80% dos clientes que compram imóvel vão fazer um financiamento imobiliário. E para a pessoa receber o dinheiro, o imóvel tem que estar registrado em seu nome. E aí ele vai entender o porquê que esse imóvel tem que estar escriturado e registrado em seu nome. Nós passamos, Juliana, numa situação, acho que ano passado, o cliente, eu estava fazendo a venda de um apartamento aqui no bairro São Marcos, um apartamento mais de 200 metros, com vista a mar, um valor considerável. E quando o cliente foi fazer, inclusive eu levei para o seu cartório para fazer a escritura, foi visto que tinha uma alienação, um processo de execução fiscal contra a construtora na matrícula do imóvel. Ele já era proprietário desse imóvel há mais de 20 anos, mas o cliente teve que colocar um advogado para dar entrada na Justiça Federal, porque era um processo que corria na vara federal, ou seja, isso nos atrasou pelo menos 90 dias para que essa venda fosse feita. E ele ainda teve um custo, porque a construtora faliu e ele não tinha nem com quem recorrer, teve todo esse custo. Tem uma frase que ela é muito certa, sabe, Freud? O direito não socorre os que dormem. Então, nunca deixa para depois. Comprou, escritura e registra. O correto é escriturar e registrar. Mas mesmo se não conseguir registrar, a pessoa faz a escritura e se o vendedor vem a falecer, pelo menos com a escritura, já não tem que esse imóvel entrar em inventário. A escritura é apta a registro mesmo se o vendedor tiver falecido. O que não pode é achar que uma simples procuração transfere por si só a propriedade. E outra coisa que você falou, que durante a pandemia, nós tivemos aí, todo mundo, o mundo inteiro viveu, muitas mortes aconteceram e alguns clientes foram prejudicados porque tinham os registros somente por procuração, o outorgante da procuração faleceu, a procuração foi cancelada. Isso, aí deu uma dor de cabeça grande. Como eu sempre falo, olha, tudo tem jeito, mas o jeito custa muito, às vezes custa muito dinheiro, custa tempo, e se você está com pressa para vender, é melhor estar com o seu imóvel todo regularizado. Às vezes os clientes, eles ligam, marcam, eu sempre chamo, convido para tomar um café, para vir no escritório, para entender. Então, quando a conversa é sempre, eu quero ver a documentação do imóvel. Parte daí. Parte daí. Aí, a partir do momento que a gente analisou o imóvel, viu que não tem ônus, né? Que tá averbada a construção, tá certinha, ou não, se for terreno, tá perfeitamente identificado, tem a área, tudo certinho. A gente passa a analisar a documentação do proprietário. 99% das escrituras que chegam no cartório é compra e venda quitada. Então, a gente não entra nessa parte de capacidade para aquisitiva, essas Sim. coisas. Então, já está quitado, já vem para a gente escriturar e constar a forma de pagamento. A gente vai analisar a documentação das partes. Que documentação? Estado civil. Por que Estado civil é importante? Porque eu preciso verificar, quando eu vou fazer uma escritura, quem é que tem que assinar aquela escritura. Se os proprietários são um casal, não basta um só assinar a escritura, né? Precisam sim. Dos dois. Então, a gente pede a certidão de estado civil atualizada. Aí sempre questionam, minha certidão de casamento, nunca sou casado, mas a certidão de casamento é de 1990. Como que eu vou saber que aquela pessoa hoje ainda é casada? É, verdade. Né? Mas eu conheço, é fulano e tal. Às vezes fulano não quer falar da vida privada dele, você não sabe se ele realmente é casado. Então, para ter segurança jurídica, a gente pede a certidão atualizada. E a gente aceita até por um determinado prazo, mas
nem assim é tão 100%. Por quê? Porque hoje o direito é tão dinâmico, a pessoa pode casar hoje e se divorciar amanhã. Sim. No cartório. É muito Sim. rápido, né? Então, ela pode ter casado, se divorciado, ficado viúvo, contraído uma união estável com outra pessoa. Olha, já pensou quantas coisas pode ter acontecido? Sim, sim. Então, sempre pedimos a certidão atualizada. É também um documento muito importante. RG e CPF, né, das partes, e aí a gente passa para pedir as certidões das pessoas, né, dos vendedores. Quais certidões? Certidões fiscais. A certidão fiscal da Receita Federal, ela consta que a gente deve pedir, né? Só que recentemente teve uma decisão do CNJ que abriu a possibilidade de dispensa dessa certidão, a dispensa sendo feita por quem está adquirindo. Por quê? Porque o ônus disso vai recair para quem está adquirindo. Porque vamos supor, a pessoa tem uma execução fiscal, né, da Receita, da Procuradoria da Fazenda, algum processo de execução, e faz a venda do imóvel, essa venda pode ser considerada uma fraude de execução. Ou seja, o comprador dispensou a CND, ele está assumindo o risco. Ele está assumindo o risco. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, essa decisão veio facilitar a vida. Cuidado, nem tudo que é fácil é bom. Sim, verdade. Nem tudo que é fácil é seguro. Então, eu sempre oriento a apresentar a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa da Receita Federal. Né? A gente informa a decisão do CNJ, que a gente, né, é obrigada a cumprir e tudo, mas informa dos riscos também. E dentre elas tem também a certidão negativa da Justiça do Trabalho, né, que vocês solicitam para saber se de repente o vendedor não tem algum débito na Justiça Trabalhista. A gente também tem um provimento do CNJ que determina que a gente conste a certidão negativa de débitos do TST, para ver se tem alguma ação trabalhista. A gente tira a indisponibilidade para ver se tem alguma indisponibilidade no nome dos vendedores, né? E as certidões de feitos ajuizados, o que são feitos ajuizados? São processos judiciais, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Essas certidões, elas podem ser dispensadas pelos compradores também, mesmo o raciocínio da CND federal, ele assume os riscos se ele dispensar as certidões de feitos ajuizados. Eu, se estiver adquirindo um imóvel, eu quero saber se tem alguma ação que recaia sobre o imóvel ou se o proprietário tem alguma execução, para depois não vier alegar que há uma fraude de execução. Na nossa empresa, Juliana, como é que nós procedemos, né? Nós temos lá como eu falei, um processo, nós seguimos esse processo e seguimos etapas. Então, assim, só se faz uma venda imobiliária e autoriza a assinatura do contrato com o pagamento do imóvel se nós tivermos um ok, ou do cartório de notas, em que nós enviamos a documentação do imóvel, a documentação do vendedor, do comprador, para que o cartório faça toda essa análise. O nosso advogado, ele olha, também analisa toda essa documentação, diz, pode encaminhar para o cartório ou então para o banco. Quando o jurídico do banco, nós sabemos, ele avalia e aceita aquele imóvel como financiamento, o banco ele se responsabiliza por tudo que possa vir a acontecer. E também, se não tiver saindo essas certidões, o banco não aceita fazer o financiamento, você sabe disso. Então, eu sempre falo para os meus clientes, olha, se você está em dúvida se aquele imóvel, a documentação é boa, mesmo que você tenha dinheiro para comprar à vista, faça um financiamento imobiliário. Porque quando o banco aceita fazer o financiamento, ele se responsabiliza por essa transação jurídica. Então, você faz com total confiança. Então, assim, lá no escritório, eu costumo sempre falar, uma vez quando você emite um cheque e esse cheque chega no banco que ele é pago, não tem como voltar atrás. Então, eu tenho muito esse cuidado de dizer para os meus clientes, faz a transferência porque já foi dado um ok ou por um cartório ou para um banco. Então, assim, eu afirmo, todo cliente que compra imóvel conosco, ele recebe um aval do nosso setor jurídico. Ele vai dizer, pode fazer essa transação,
nós seguimos um roteiro em que todas essas certidões nós também guardamos, porque no nosso contrato nós colocamos um prazo para que esse cliente faça essa transferência desse imóvel. Geralmente 60 a 90 dias. Como tu falou, o ideal é que se faça imediatamente, né? Mas às vezes o cliente, porque ele está adquirindo, pagando, então está tendo muitos gastos, aí ele, não, eu quero até 3 meses para fazer isso. Mas eu costumo dizer para eles, olha, ninguém garante o futuro. Então hoje, todas as certidões aqui estão disponíveis. Você pode transferir esse imóvel hoje. Mas com 90 dias, se vier o cliente a responder um processo, ter algum pedido de indisponibilidade, a gente não vai garantir isso, né? Então, gente, isso a gente bate tanto nessa tecla, é porque qualquer transação imobiliária, os valores são elevados. Ninguém vai fazer uma transferência de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sem ter segurança de que aquele bem é seu. Por isso, tanto que eu falo, tem que ter documentação boa, tanto do imóvel quanto do vendedor, tá? E essas são as certidões, né? E aí, ainda do imóvel, a gente verifica se tem débito de IPTU. Aqui em São Luís, você não consegue pedir ITBI se tiver débitos de IPTU. Se o imóvel é foreiro, aqui a gente ainda tem essa grande questão. Aqui a gente tem muito imóvel foreiro, seja do município, seja da União, né? São Luís é uma ilha, então, assim, São Luís, Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, são as únicas 3 capitais no Brasil que são bitributadas. Elas pagam tanto o IPTU quanto foros para a União, não é isso? Só voltando aqui nessa questão de documentação e falando de imóveis foreiros, né? Uhum. Aí a gente tem a grande questão de quando o imóvel é foreiro, da gente verificar também se além do IPTU, se os foros estão em dia. Então a gente precisa da certidão negativa de foros e tem o laudêmio, né? O ITBI que se paga na transmissão onerosa para a prefeitura, em compra e venda, e na transmissão onerosa de imóvel foreiro incide o laudêmio. Então o vendedor, né, a cargo do vendedor, tem também o laudêmio a ser recolhido. E aí, com o pagamento do laudêmio, é emitida uma certidão que, no âmbito da União, a SPU emite a CAT. Já ouviu falar da CAT, né? Sim. Certidão de autorização para transferência. E que a gente é obrigado a constar na escritura. E se o imóvel é foreiro ao município, tem o termo de autorização de transferência de aforamento. Então, são os 2 documentos também do imóvel que a gente precisa para fazer a escritura. E um parêntese, quando a transferência for gratuita, não tem laudêmio, mas a CAT continua obrigatória do mesmo jeito. Inventário também, que é transmissão não onerosa, não tem laudêmio, mas é obrigatória a CAT da mesma forma. Certo. E documentação do comprador. A gente não pode esquecer do comprador também. Sim. O comprador, a gente pede RG e CPF, né? É o básico, comprovante de endereço, Estado civil, a certidão atualizada do mesmo jeito, né? Aí tem algumas questões que varia de caso a caso. Por exemplo, se for menor de idade, aí a gente tem que avaliar mais. Aí sim a gente vai perguntar qual a origem do dinheiro, porque o menor não tem capacidade contributiva para comprar. Teve uma doação de numerário nesse caso? Sim. Tem um alvará judicial autorizando? Aí a gente vai analisar conforme o caso, né? E se pessoa jurídica, que também pode estar ou vendendo ou comprando. Sendo pessoa jurídica, contrato social, alterações contratuais, certidão simplificada. Se for uma SA, talvez tenha a ata de assembleia autorizando a venda ou a aquisição. Então, aí vai depender muito do tipo de parte que está fazendo a negociação. Como vocês podem ver, transação imobiliária não é coisa simples, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer um anúncio no OLX, vou postar numa rede social, vou vender um imóvel. Eu acho que vender até pode. Agora, se vai ter segurança jurídica, se você vai ter segurança de que está fazendo um negócio correto, porque, como a própria Juliana vai falar daqui a pouco, o cartório informa alguns órgãos de controle, como Receita Federal, né, Juliana? O que é a DOI, Juliana? Que tanto tem na escritura que vocês colocam, que você vai... feita a DOI. Ela dói de verdade, viu, Freud? A DOI
é uma declaração sobre operações imobiliárias. Toda transação imobiliária que o cartório faz, lavra, formaliza, toda escritura que a gente faz, seja gratuita ou onerosa, inventário, doação, compra e venda, dação em pagamento, permuta, qualquer ato de operações imobiliárias ou de direitos a eles relativos, cessões, enfim, a gente é obrigado a informar para a Receita Federal. E a gente precisa informar essas declarações até o último dia do mês subsequente. Então, por exemplo, hoje é 31 de outubro. Sim. Então, hoje era a data limite para o cartório informar todas as transações de setembro. Sim, entendi. A gente informa quem vendeu, quem comprou, o preço que pagou, o preço de avaliação, tudo vai ser informado para a Receita. Então, a Receita vai cruzar esses dados com o imposto de renda da pessoa, vai avaliar. Então, não adianta querer mentir. Para ver se teve ganho de capital, para ela recolher hoje impostos. É tudo muito fiscalizado. Então, quando vem na escritura lá escrito, dói, porque tem uma norma que manda a gente colocar isso na escritura, dói, emitida dói, ou a dói será emitida no prazo legal. É isso, é que a gente vai informar ou já informou para a Receita Federal. Muito boa essa explicação. Eu estou fazendo questão de perguntar porque apareceu uma cliente querendo vender um imóvel em um condomínio de alto padrão, uma casa de 4 milhões. Nós levamos a proposta, tinha um cliente interessado e esse cliente queria fazer essa compra através de financiamento imobiliário. E ela simplesmente não aceitou. Ela não aceitou porque falou que o banco iria informar a Receita Federal, ela ia ter que pagar um ganho de capital, que é 15% da diferença entre o que ela comprou na época, 15 anos atrás, porque ela está vendendo. Nós sabemos que pode ser feita atualização anualmente pelo imposto de renda, né? Se ela tiver tido esse cuidado e orientação do contador, para que ela pague um ganho de capital menor, ou então o cliente pode fazer uma aquisição imobiliária em um prazo de até 6 meses de um imóvel residencial, isso a cada 5 anos. Né? A Receita Federal dá essa brecha tributária para imóveis residenciais, a cada 5 anos fazer isso. Eu até conversei com ela, orientei, mas ela disse, não, eu não aceito financiamento. Para você vender somente com pagamento à vista, transferência bancária. Aí eu disse, querida, mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Nenhum cliente vai lhe pagar 4 milhões e não vai querer logo fazer uma escritura em um cartório. O cartório vai informar para a Receita Federal, através da DOI. Pois ela disse que não, da mesma forma que ela não aceitaria o financiamento imobiliário e não vendeu a casa até hoje, porque ela acredita que ela só quer vender se for um pagamento à vista, porque ela acha que assim a Receita Federal não será informada. Não. Da mesma forma que os bancos também informam e todo mundo informa. Então, tem uma norma, né, que dispõe sobre isso. Muito bom esse esclarecimento, então fica aqui, né, para vocês verem que eu costumo falar, Juliana, às vezes as pessoas pensam que transação imobiliária, vender imóvel, é só estar mostrando uma fachada do imóvel, uma planta. Não, na verdade, o que eu digo aqui, nós entendemos a necessidade do cliente, o que ele precisa, qual é o bairro que ele quer morar, o tamanho, os valores, quanto que ele está disposto, e aí eu vou assessorá-lo da seguinte maneira. Qual a melhor maneira, de repente, de você fazer a aquisição desse imóvel? É através de um pagamento à vista? É através de um financiamento imobiliário? Qual instituição tem a menor taxa? Ou pode ser através de um consórcio imobiliário? Porque existem algumas situações em que esse cliente ele tem o recurso para comprar à vista, mas eu consigo mostrar para ele que ele pode deixar esse dinheiro aplicado, que a rentabilidade dele mensal consegue pagar uma prestação de um consórcio imobiliário. Tá? Então, a gente tem como fazer essas operações e orientá-lo qual a melhor maneira, de forma legal, para que ele venha pagar menos impostos. Por isso que eu digo, isso é muito importante a gente ter esse aconselhamento em o que comprar, como comprar, qual aquele imóvel que pode te dar maior rentabilidade e como você pagar menos impostos. Então, isso não é questão de querer sonegar, não, é questão de sabedoria.
Então, o conhecimento está aí para todos nós. Que seja possível, né? Possível. Legal. Aí a gente tem, se a gente tem a possibilidade de fazer uma transação legal, que a lei lhe dá essa brecha para você pagar menos impostos, por que você vai pagar mais? Então, às vezes, você é mal orientado e acaba que a conta sai cara. Você falou em consórcio, me veio uma outra questão na cabeça aqui para comentar, que eu acho importante. Chega muita dúvida lá no cartório, às vezes a pessoa adquiriu um imóvel financiado, pagou o financiamento, fez o contrato, aí quitou. Aí quando a pessoa quita, ela acha que ela precisa fazer uma escritura pública para transferir o imóvel. E aí é importante esclarecer que os contratos bancários celebrados no âmbito do sistema financeiro imobiliário, né, o SFH, o antigo Sim. SFH, eles têm, por lei, força de escritura pública. Então, infelizmente, esses contratos, eles não precisam ser feitos por escritura pública. Feito, registrado, uma vez quitado, basta pegar o termo de quitação do banco e levar no cartório de registro de imóveis para averbar a quitação e a propriedade se consolida na pessoa do comprador. Sim, é uma taxa relativamente baixa. A averbação. Em São Luís custa, eu acho que uns R$300. Eu fiz alguns procedimentos desses, vi lá no escritório, a gente mandando de alguns clientes, né, para o cartório, e realmente acontece dessa forma. Negociações à distância, Juliana. Eu trouxe aqui situações que nós passamos no dia a dia, né? Semana passada eu liguei, Juliana, nós estamos com aquele cliente que mora lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ele é brasileiro, precisa vender esse imóvel que está quitado, já está registrado, e o cliente dele quer comprar esse imóvel e fazer um financiamento imobiliário. E aí, esse cliente vai ter que vir lá na Califórnia assinar um contrato aqui, na Caixa Econômica, ele vai precisar ir lá na embaixada. Como foi a solução? Aí conta aí o que a gente fez para conseguir resolver isso. Nós fizemos uma procuração pública, né, Freud? Foi. Todo mundo lembra na época da pandemia, né, a tristeza que foi, o lockdown, a gente não podia sair de casa, né? E os cartórios são serviços essenciais, a gente não pode parar de funcionar. Ainda mais numa pandemia, as pessoas estavam morrendo, precisavam fazer o inventário, às vezes precisavam vender um bem para custear um tratamento médico. E aí surgiu, no meio do caos, o e-notariado, que surgiu bem na pandemia. O que é o e-notariado? O e-notariado é uma plataforma que possibilita a prática dos atos notariais de forma eletrônica, à distância. Então, eu falo que a única coisa boa da pandemia que eu vejo foi o e-notariado. Veio como uma solução transitória, mas que foi tão bem aceita pela população e pela sociedade como um todo, né? Pelo Poder Judiciário, viu que é seguro, que se tornou definitivo. Hoje, o número de atos eletrônicos está cada vez maior, vem só aumentando. Então, você consegue fazer não só procurações, como foi o caso da solução desse cliente seu, mas as escrituras, os inventários, os demais atos notariais de forma na verdade, esse cliente ele fez 2 atos. Ele fez a escritura, né? Para vocês entenderem. Explica para eles como funciona, Juliana, o e-notariado. A gente fez a aquisição, né? Sim. E depois a procuração, porque ele vai vender por meio de financiamento bancário. Sim. Né? Então, assim, é uma ferramenta sensacional e é segura, porque os atos são gravados. Então, a gente fica com o registro, né? O cliente tira foto, é filmado. Isso, a gente mostra que é ele que está vendendo. A plataforma que eu falo, a plataforma do notariado fica com o registro, né, da transação. Isso é muito interessante. Juliana, e nós ligamos, né, para o cartório, nós tivemos um cliente chinês que apareceu, ligou lá para querer comprar um imóvel, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou conversar com esse chinês? E ele colocava a tradução simultânea, querendo comprar um imóvel. Aí eu te liguei, Juliana, apareceu aqui um cliente para comprar um imóvel. Como é que nós devemos proceder na elaboração de um contrato para um cliente desse aí de outro país? Se fosse para fazer uma procuração, a gente precisaria de um intérprete, né? Porque eu não falo chinês, nem meus funcionários, então a gente precisaria de um intérprete juramentado para intermediar. Mas ele, salvo engano, ele fez uma procuração, né?
uma procuração no estrangeiro, Sim. A gente precisa verificar se o país for signatário da Convenção de Haia, a gente ia solicitar o apostilamento. O que é o apostilamento? O apostilamento é o reconhecimento da assinatura, cargo ou função do documento público para ter validade em outro país que seja signatário dessa convenção. Então, a procuração feita no exterior, apostila-se no exterior para ela ter validade no país signatário, no caso aqui o Brasil. Chegando aqui, a parte providencia a tradução desse instrumento público, registra no RTD e daí apresenta no cartório de notas para poder fazer a escritura pública. Como vocês viram, meus amigos, segurança jurídica é tudo. Por que a gente se preocupa? Porque, imagina, você está lá no seu escritório, o cliente colocou o imóvel para você vender, aparece um cliente da China e diz que quer comprar esse imóvel e não é à vista, quer um parcelamento. Aí imagina, ele vai dar uma entrada e daqui a pouco some. O que vocês acham que esse cliente vai fazer com a minha empresa? Não é não? Então, a gente tem que ter segurança. Aí liguei, Juliana me deu aqui a orientação, ligamos para os advogados. Aí disse, pessoal, esse caso aqui, né, Juliana? Freud, no cartório todo dia tem um caso diferente. Dá para escrever um livro. Sim, sim. Vamos escrever um livro, Freud? Vamos. Transações imobiliárias. Existem cada situações que aparecem, né, que se a gente fosse aqui ficar gravando e falando, eu acho que daria para ficar o dia inteiro, né? Daria bons casos. Freud, você falando aí dessas negociações, né, e do e-notariado, você já passou por aquela situação assim, eu só pago se ele assinar a escritura, eu só assino se ele pagar. Sim. O preço da transação. Já tivemos e como é que a gente fala? Eu digo, meu amigo, como é que a pessoa vai fazer uma escritura que o tabelião diz que você recebeu aquela quantia, que dá por quitado, como é que ele vai assinar dizendo que ele recebeu se você ainda não pagou? Então, eu sempre defendo que quem tem que primeiro fazer o pagamento é quem está comprando. Agora você não precisa defender ninguém. Sim. A gente tem agora a conta notarial. A conta notarial é uma conta administrada pelo Colégio Notarial do Brasil. Então, a parte paga deposita o dinheiro na conta notarial e só libera o dinheiro após a assinatura. Que bom. E quanto é que custa isso? Tem uma porcentagem pequenininha sobre o valor da transação. Mas é tão assim pequena, irrelevante, irrelevante perto do valor da transação, todo, né? E a segurança jurídica que dá em transações milionárias, eu me sentiria muito mais confortável de usar a conta notarial. E que eu acho que é muito mais barato do que um depósito judicial, né? Para proteger uma transação dessa. Então, Juliana, como eu sempre falo, a gente procura sempre estar entendendo qual a necessidade do comprador, do vendedor, e quem intermedia tem que fazer o meio-campo, né? Ser o juiz e para que o negócio dê certo, né? Na verdade, é isso que a gente tem que fazer, dar segurança. A gente tem que apresentar uma solução segura, né, Freud? Para quem está comprando, para quem está vendendo, para que esse cliente saia satisfeito e volte e traga os amigos, né? Juliana tornou-se também cliente, né, Juliana? A gente vai falar aqui das novidades aqui do cartório do Renascença. Você vai antecipar, Freud? Não sei, o que você acha aí para falar aí? Não, vamos segurar mais um pouquinho. Então, em breve, vocês terão mais novidade, coisa boa tá vindo aí para São Luís. Deus quiser. Juliana, quando nós vamos fazer uma venda de um imóvel, sempre existe um questionamento. O cliente que está comprando pergunta: eu que tenho que pagar esses custos de ITBI, de escritura, de registro, não é quem está vendendo? Então, assim, o que diz a lei? Quem que tem que pagar esses custos quando vai se fazer uma aquisição de um imóvel? O Código Civil fala que, regra geral, quem está adquirindo arca com as despesas da transferência, salvo acordo em contrário. Então, se não tiver nada acordado, a regra é de quem está adquirindo. Se tiver no contrato, podem estipular, vamos arcar meio a meio, ou não, o vendedor vai arcar. Pode ser estipulado de forma diferente? Pode, mas tem que ser acordado. Sim. E com relação a esses custos, como é que funciona? Assim, pelo que eu já vi, esse custo não é o mesmo em todos os estados da federação.
o Maranhão tem uma tabela de custos e emolumentos, o Pará tem uma, o Rio de Janeiro, São Paulo. Como é para os clientes entenderem? Como é que eles acham, às vezes, que o cartório do Renascença tem um preço, o do shopping do automóvel tem outro, o do centro tem outro. Como é que funciona isso? Vamos lá. Os emolumentos, eles são estaduais. Cada estado tem a sua tabela de emolumentos. Essa tabela é uma tabela do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, aqui do estado do Maranhão, né? E ela é atualizada anualmente, corrigida monetariamente. Quem dera fosse corrigida, mas é só um pouquinho, corrigida anualmente. Muitas vezes nem acompanha o índice inflacionário, infelizmente. Mas, enfim, ela é corrigida anualmente. O valor que o cliente paga no cartório, ele é tabelado. Então, todos os cartórios têm que cobrar o mesmo valor. Não tem essa questão de o bairro tal é mais caro, não tem isso não, é tudo tabelado. E daquele valor que o cliente paga no cartório, nem tudo fica para o cartório. Isso é importante falar. Então, a gente tem os repasses que a gente faz para o próprio Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, então, as despesas. Então, a gente tem que desmistificar isso também, que o dinheiro vai todo para o cartório, não é bem assim, não. E assim, eu estou te fazendo essa pergunta porque alguns de vocês não sabem, não estão aqui no estado do Maranhão, o bairro do Renascença é um bairro nobre aqui de São Luís, né? Então, às vezes, a gente diz, a gente vai entrar em contato com o cartório do Renascença para fazer a escritura, o orçamento. E eles acham, Freud, mas tu manda para o cartório do bairro mais chique da cidade. Por que tu não manda para o do centro? Não é mais barato? Digo, não, esse valor é tabelado, né? Então, tabelado. É importante você estar esclarecendo essas dúvidas aqui, que pode ser uma dúvida dos nossos clientes. Fico muito feliz com essa oportunidade, porque informar, né, o porquê que a gente pede uma certidão atualizada, o porquê que é importante pedir o documento do imóvel atualizado, ou informar as consequências de uma dispensa, de uma certidão, de uma CND. Isso tudo não é chatice do cartório, não é burocracia, é segurança jurídica. E a gente precisa parar de trabalhar com jeitinho. Sabe, Freud? Sim. Quando eu digo achar que procuração transfere propriedade. Então, esse canal que você idealizou, que você criou, eu acho uma excelente oportunidade para divulgar esses tipos de problemas e de soluções. Porque às vezes a pessoa está assistindo e vai verificar, poxa, essa situação é a minha, eu tenho só uma procuração, deixa eu correr atrás para resolver. Vai que o proprietário já morreu, ou está perto de morrer, está doente, sei lá, quer resolver a situação. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e eu acho muito louvável da sua parte chamar as pessoas, os seus clientes, os seus amigos, para cada um dentro da sua área poder falar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado, Juliana, é um prazer te receber aqui, né, enquanto grande parceira de negócio, como orientadora jurídica, você que é uma pessoa que é referência aqui na cidade, e também eu tenho o prazer de ser amigo e você é minha cliente, né? Que conversa esclarecedora. Muito bom receber você aqui, tenho certeza que quem acompanha aqui os nossos vídeos, que são nossos clientes, nossos amigos, ficaram muito satisfeitos, aprenderam bastante e com certeza irão ser mais criteriosos quando forem fazer qualquer transação imobiliária, porque, como eu falo, tem que ter segurança jurídica. Não existe negócio imobiliário sem segurança jurídica. E para você que está nos ouvindo, se ficou alguma dúvida, mande aqui nos comentários, no direct, qual a sua dúvida, se você tem alguma sugestão, qual assunto lhe interessa, para que no nosso próximo episódio nós possamos conversar e esclarecer qualquer dúvida.